Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. É São Mateus 24, a partir do verso 36 até o 44. Então vamos ler até o 51, uma leitura maior, não é? Hoje. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, por sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade nos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os tumulentos, virá o Senhor daquele servo um dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Te pedimos mais uma vez, ó Pai, que Tu venhas abençoar, vivificar a Tua palavra em nossos corações, de tal forma que, como vimos no rádio, possamos tomar a devida posição que devemos tomar em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas que vieram pedindo oração, há uma criancinha de braço com insônia, não dorme. A igreja intercede por essa pobre criancinha que dorme poucos minutos apenas. E outros pedidos que já estão aqui, escritos, conforme já foi pedido nesta noite. Todos estão diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que aceite também a nossa gratidão por podermos estar aqui mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. O irmão Branham, na mensagem o mistério Cristo, o mistério de Deus revelado, né? O mistério tríplice, ele disse que o segredo que tem dentro do sétimo selo em relação àquele, ali dentro daquele silêncio, dentro do silêncio ali do sétimo selo,
O irmão Branham disse que é isto que o irmão Branham, que Jesus disse em São Mateus 24, 36. Esse segredo é esse. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. O cristianismo, de um modo geral, não está apercebido, conforme Jesus aconselha aqui. Por isso estáis vós apercebidos também. Uma das características principais do verdadeiro cristianismo é estar apercebido. E normalmente os homens são apanhados de uma maneira desapercebida, não é? E aí está o segredo da coisa. Na guerra de 67, Moshe foi um heróico sinal de Deus por Israel. O mundo oriental ficou todo contra Israel. Israel é uma manchinha no meio deles. E ele chegou a ver mesmo nuvem de anjos a favor de Israel. Vocês sabem que sempre os anjos lutaram por Israel. Desde o Velho Testamento é cheio disso. Mas acontece que naquela guerra ele tomou um grande forte do inimigo. Eu não sei detalhar de quem, onde. Os mais estudiosos, mas que sabem guardar mais as coisas, sabem qual foi o forte. Mas foi um forte muito importante, um lugar estratégico do inimigo. Ele tomou. Estava de posse. Israel estava de posse daquilo. Mas no dia da comemoração, o grande dia festivo de Israel, eles ficaram desapercebidos em relação àquele forte. O comandante, os soldados tomaram posse dali, imbuídos daquele sentimento festivo e naturalmente agradecidos, né? Passaram por despercebidos. E o fato é que eles perderam o forte. O inimigo reconquistou porque eles estavam desapercebidos. Agora vocês vejam, um herói como Moshe Dayan foi. Deveria ser perdoado. Porque o que aquele homem fez naquela guerra não é brincadeira. Mas não foi. Ele foi deposto imediatamente. Isto por quê? Ele era o comandante geral. Era o ministro da guerra. E não foi o bastante o comandante daquele forte, soldados ali, serem depostos. Mas ele próprio foi deposto. E aquilo chamou a atenção do mundo todo. A rigidez, a disciplina daquele exército. Agora, bem, isso chamou a atenção dos pregadores. Isso foi matéria, naturalmente, de muitas mensagens no mundo todo. Naturalmente, baseando-se nisso aqui que Jesus disse. Agora, a maneira de estar apercebido não significa também que devamos estar assim, ansiosos e sem dormir, não é?
apercebidos em relação àquilo que a gente crê. Porque é aquilo que vai salvar a gente. Você entende que o cristão tem que ter determinados momentos na vida que ele vai provar para si mesmo e renunciar e perder, sacrificar, porque ele tem convicção daquilo que ele crê. Domingo passado eu fui abordado por dois senhores distintos, de boa aparência, porque eu anunciei esse carro, eu estou com ele no jornal para vender. E eles queriam me comprar o carro no domingo. Na verdade, eu estou com o recibo em branco, o ex-proprietário dele cooperou comigo para me passar ele para frente. Era só entregar o recibo e receber os dólares. Eles dariam o preço que eu pedi, sem discutir o preço. Aí então, eu disse para ele, olha, para eles, meus senhores, eu fui criado, minha mãe me criou de uma maneira especial. Ela não comprava nem vendia dia domingo. Eu preciso vender o carro, mas hoje eu não vendo. Mas eu vou te pagar com dólar agora. Só pega o carro, vai embora, pega o dólar, bateu no bolso assim. Disse, não, se o senhor quiser vir amanhã cedo, tudo bem. Eu sustento o negócio. Aí fui definido, eles investiram de novo, falei, olha, eu não vendo o carro hoje. Eu não compro nem vendo dia domingo. Aí no outro, eles não foram. E já 2 dias seguidos saiu no jornal que eles levaram 3 carros. 3 vítimas já apareceram. Os dólares eram falsos. Completamente falsos. Agora, eu tenho que dizer uma coisa, eu não fui nem tentado, muito embora a coisa seria uma tentação. Mas eu não fui tentado, assim, a fazer aquele negócio. Porque eu cresci vendo minha mãe, era difícil a mamãe, a vida para ela era muito custosa. E a única renda extra que ela tinha era alugar a casa na Festa de Trindade. Lugar cômodo, quintal, para barracas, essas coisas assim. Mas todas as vezes ela tinha que bater o pé. Não, senhor. Hoje eu não faço negócio. Hoje eu não recebo, nem pago. E meus tios, meu próprio avô, ficava implicado com aquilo. Eu nunca vi minha mãe tomar prejuízo por isso. Então, cresci daquela forma. E logo veio o profeta e endossou isso. Não é verdade? A gente relaxa, na verdade. Agora, vai passando por desapercebido. O que tem isso? Ora, o que tem isso? Contar uns dólares aqui, fazer o cálculo aqui, contar, botar no bolso, e o homem sai no carro. O que tem isso? Um negócio bom, o homem não pediu nem menos. O que tem? Pega um táxi, vai para a igreja, ou vai a pé, ou sei lá, alguém vem te buscar. Bom, eu estou dando um testemunho, não é certo? Para mim mesmo, chamando a minha atenção. E oxalá que eu estivesse apercebido em todos os aspectos, em todos os sentidos. Para mim é um exemplo. É um puxão de orelha. O profeta disse, se você honra Jesus, você pode ficar certo que ele vai te honrar. Pode estar certo.
sem dúvida alguma. Agora, a gente lê, então Deus chama a atenção de certas coisas quando a gente está lendo, aqui no púlpito, que às vezes quando você lê a parte não vem. O nosso assunto não é bem isso aí, mas funcionado porque se trata de selo, dos selos. E o capítulo 24 de Apocalipse, ele tem um paralelo com Apocalipse. O irmão Branham revelou isso, estudou isso, nesse sermão profético, né, de Mateus 24. Então há um paralelo com, principalmente, Apocalipse 6. Agora, eu quero começar aqui com o quinto selo, parágrafo 186. 186. Aqui foi quando ele teve aquela êxtase. Ele estava recostado na cabeceira de sua cama e foi levado além da cortina do templo. Foi. Eu quero ler só esse parágrafo, eu não vou ler a história. Pensei que é isto? Ele contando a êxtase, né, a visão. Voltei para olhar para trás e ali estava recostado. Meu corpo estava lá embaixo, recostado. Olhei para cá e ali vinham correndo, me mordi o dedo e pensei, eu não estou exatamente dormindo, o que é isso? Eu estava lá em cima, na sexta dimensão, vendo aquele povo tão lindo, aquelas jovens tão lindas, só rapazes e jovens moças, né? Não tinha velhos lá. Porque a velhinha de 90 anos que ele batizou aqui, era uma jovem linda lá, né? Então ele disse, eu mordi meu dedo e pensei, eu não estou exatamente dormindo, ainda tenho tato. Isso é igual, muito estranho. Isso é algo muito estranho. E aqui vinham correndo todas essas damas, e eu nunca havia visto damas tão formosas, moças tão bonitas. E todas correram e chegaram até onde eu estava, e vocês sabem como tem sido minha vida. Me consideram como alguém que odeia as mulheres. Porém, não é assim. Eu penso que uma mulher boa é uma verdadeira joia. Porém, uma que não é boa é como disse Salomão, apodrecimento em seus ossos. Provérbios 14, verso 12. Então, o que eu censuro é a mulher de má fama ou a intrigante. Também ainda não é o nosso assunto propriamente. Por que isso ficou errado, Deus sabe. A mulher de má fama ou a intrigante. Ela não é de má fama, ela não é perdida, mas é uma mulher intrigante. Isso está plenamente relacionado com a igreja, porque a mulher é o tipo da igreja. Então não se prega o evangelho sem tomar a mulher. Não tem jeito. Como exemplo. E aí nós temos as igrejas passando por desapercebidas, porque a pessoa fica integrante, a mulher fica intrigante, porque ela deixa de cuidar, de estar apercebida com aquilo que é seu dever e passa a intrigar com aquilo que não é seu dever, que não é posto do seu dever, que não é sua obrigação, ela não tem nada a ver com aquilo, ela não vai responder por aquilo. É exatamente o que está acontecendo com a igreja, com o cristianismo de um modo geral, porque ele está desapercebido exatamente porque ele está voltado para a política, casado com o Estado. A igreja casada com o Estado, com a política. Desde os católicos, a igreja católica, até a pentecostal hoje. Tudo casada com a política, com o Estado. Muito apercebidos, sim, com a droga, com
outras coisas, com as coisas terrenas, pelo estado social da humanidade. Mas a igreja, então, ela ficou desapercebida com aquilo que realmente é a fazer. Porque se a igreja fosse o sal da terra, de fato, a terra estaria diferente. Completamente diferente. Por quê? Cada membro da igreja agiria de uma forma percebida em relação às Escrituras, em relação àquilo que realmente lhe compete fazer. Então, quando você intriga com uma coisa, você tem que se lembrar disso aqui. Antes de você se intrigar, você vai pensar, isso é da minha conta? Quer dizer, isso é minha obrigação? Me compete? Porque enquanto você está apercebido com uma coisa, você fica desapercebido com a outra. Então eles vão ali numa praça, fazem um tiroteio, simulam até um assalto, uma coisa de banco, para enquanto a polícia está apercebida ali, eles estão fazendo um rombo noutra praça, noutro banco, muito maior, diferente. Isso quer dizer, chamando a sua atenção para uma coisa que não é realmente a sua obrigação. Enquanto isso, as filhas estão sozinhas, estão na casa do vizinho e não sabe o que está acontecendo. Hoje tem havido a delegacia no mundo todo, pais que não respeitam mais suas filhas, estuprando suas filhas, violando. Mas eu pergunto, onde estão as suas mães na hora que isso está acontecendo? Está lá na repartição, está lá no clube, está intrigando com a vida dos outros, com política e outras coisas. É um exemplo fiel disso. Quer dizer, a conduta pessoal, como o profeta toma a mulher aqui, então vou dizer, vamos tomar a mulher, como ele tomou. Essa conduta é que faz com que ela fique desapercebida. Ela está mais apercebida com a beleza natural, com os cuidados daquilo que vai apodrecer, do que se cuidando daquilo que nunca. Quando ela deveria cuidar, em primeiro lugar, daquilo que nunca morre. Agora, isso é a condição da igreja, de um modo geral. Aqui no quinto selo mesmo, no parágrafo 2, na oração que ele faz. Veja como que ele orou aqui, irmãos. É coisa que a gente fica assim, estarrecido, né? É o quinto selo? Estou nele aqui. Parágrafo 2. Ele disse: bondoso Pai Celestial e Deus Todo-Poderoso, tu fostes quem trouxeste a Jesus Cristo dentre os mortos, e agora nulo tens apresentado nestes últimos dias no poder do Espírito Santo. Estamos sumamente agradecidos por estas visitações do Deus imortal. E agora, Pai, estamos frente a uma nova hora, uma que possivelmente mudará o destino eterno de muita gente. Não é de todas as gente, mas de muita gente. É onde a gente tem que ser agradecido, porque nós estamos neste rol. Deus mudou o seu destino. Deus mudou o seu destino. Você diz, bom, eu podia hoje estar lá, assim, 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 eu podia ter isso e ter aquilo.
Mas essa mensagem cruzou o meu caminho, como acontece de muitas pessoas lamentarem quando se desviam, que caem e se prostram, né? Então começam a lamentar e são revoltados contra o profeta, contra o pastor e tudo. Perdeu o seu tempo. Ora, elas não entenderam, e quem sabe muitos de nós, eu mesmo tenho que ter esse cuidado. Porque Deus mudou meu destino. A minha vida é uma contradição, é um paradoxo. E Deus mudou o seu destino também. E o que realmente faz a diferença, nós sempre vamos citar isso. O que faz a diferença, a revelação do selo, a revelação do Apocalipse. É o que caracteriza deste homem como de profeta de verdade. Porque caso contrário, ele seria como um dos demais usados por Deus, como muitos consideram. Não, ele foi um grande homem usado por Deus. Mas não é, não. Ele é profeta. Profeta maior. Então, a questão, você não pode lamentar, você não pode se entristecer, murmurar, dizer, oh, mas que coisa, veja só. Não, Deus mudou o seu destino para você agradecer a condição que você está hoje. Seria necessário que Deus te mostrasse de que forma, te desse uma visão, uma êxtase, e mostrasse onde você estaria se mudar o seu destino. Você poderia estar lá em cima, em algum lugar, mas ele mostrasse a obra completa. Quando chegasse lá, para você se ver a si mesmo, entre aqueles jovens, aquela multidão que o profeta viu lá, porque você estava lá. Você estava lá quando ele foi lá. E aí? Qual é a murmuração que você vai ter? Lamentação que você vai ter, que nós vamos ter, quando estivermos lá? Aí que está a coisa. Veja só como nós temos que estar apercebidos, principalmente nesse sentido. É aí onde eles levaram a rasteira lá no deserto. E assim que a coisa se apertava, assim que a coisa apertava lá no deserto, eles começavam a murmurar, lembrando lá do Egito. Agora só se lembravam das vantagens. Muitos deles, quem sabe, chegaram a dizer, eu era feliz e não sabia. Eu lamentava lá no Egito, mas lá tinha minhas paneladas de carne, tinha minhas coisas a favor. Eu era feliz e não sabia. Ora, mas esse não foi o tipo que ficou com Josué. Caleb foi apercebido. Não é verdade? E justamente nesse sentido. Agora, vamos ver aqui, em sequência. Porque o assunto fica gostoso e o relógio já está quase mandando parar. Mas está aqui. Somos filhos amados. Vamos ver aqui no quarto selo, parágrafo 19. Quarto selo, parágrafo 19. Se temos alguns visitantes, olha, vocês devem ter interesse, paciência. Não pensem que isso seja
de menos importância do que a cura divina e qualquer coisa que você possa receber materialmente aqui. Preste bem atenção. Quarto parágrafo 19. Quando Moisés estava ali com sangue de touros e bodes, e logo se encontrou com essa luz, a coluna de fogo, na sarça que ardia, ele estava ali por uma comissão que Deus lhe havia dado, e ele era um profeta. Então, quando a palavra de Deus lhe chegou, ele falou, e até houve coisas criadas pela palavra. Agora, se isso foi no tempo do sangue dos touros, que será então do sangue de Jesus? Não é algo que apenas cobre, mas que redime completamente e nos levanta na presença de Deus como filhos redimidos. A igreja está muito longe de onde deve estar. Creio que muitas vezes perdemos o tempo conjecturando, intrigando, e com isso ficamos desapercebidos. Ao invés de encarar a situação, que realmente estamos à margem do fim de tudo. Tenho algo que dizer e direi no momento apropriado. Então você estaria percebido que você é filha. Filha redimida. Que você é filho redimido. Mas o que diz assim a Escritura? Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Recaíram, esquecendo-se, ficaram desapercebidos e perderam a noção da grandeza, da importância que significa ter os pecados apagados. Por mais horrendos que tenham sido, apagados, aniquilados pelo cloro de Deus, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, se você ficar desapercebido, você passa a ser um homem, uma mulher queixosa. Por quê? Por que ele fez isso? É porque nós somos o alvo da redenção. A coisa a ser redimida somos nós. Ele não teve que morrer para redimir cavalos, bois, vacas, animais irracionais. Não. A terra tem que ser redimida, na verdade. Mas por quê? Por causa do pecado. Os espinhos, os abrolhos, o joio que caiu sobre ela. Ela tem que voltar para o eixo certo e nada disso existirá mais. Vejamos aqui no quarto selo, mesmo parágrafo 89. 89. Deus, o Deus imutável, nunca muda sua palavra, seus planos. Se chegasse a fazê-lo, então não seria Deus, correto? Porque então ele seria um mortal com a mesma capacidade ou com a mesma capacidade que eu. E cometeria erros como eu cometo. Porém, Deus nunca tem mudado seus planos. Não pense que Deus se moderniza porque o mundo tem se modernizado. Desde o princípio, ali no Jardim do Éden, ele fez o plano de redenção, o qual foi pelo sangue, o único meio. Nunca foi através do educado, do sistema religioso, mas através dele próprio.
Porque esse foi o seu plano desde o Éden. E você não pode ficar desapercebido em relação, porque você é o alvo dessa redenção. Você é o objeto dessa redenção. Você é a coisa a ser redimida. Porque em pecado, nossas mães nos conceberam. E nós viemos ao mundo falando mentira. Vamos voltar lá no quinto selo. Vamos voltar lá no quinto selo, no parágrafo 3. Continuando aquela oração. Cordeiro de Deus, vem agora, te rogamos. Senhor, estamos te chamando. Ó grande Redentor, ore-nos e mostra-nos o teu plano de redenção, o qual tem estado escondido através destes anos. E esse plano de redenção seria revelado através da revelação dos 7 selos. Veja, abre-nos este quinto selo e revela-nos o que está debaixo deste selo, para que ao sair daqui hoje sejamos melhores cristãos do que temos sido até agora, e melhor preparados, mais apercebidos para o labor que resta por diante. Pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa redenção implica numa coisa tão tremenda, numa coisa de tão grande valor. Você daria os seus dentes, os seus ossos, o seu cabelo, você daria as suas unhas, você daria tudo que você tem, seus olhos, daria tudo que você tem, a mínima coisa que você tem, sua bicicleta, seu carro, sua casa, suas vasilhas. Você daria tudo. E ainda veria que aquilo não significava nada, absolutamente nada, em relação a ficar livre da grande tribulação. Qualquer pessoa. O profeta diz, olha, há um homem aqui nos Estados Unidos, ele é muito rico. Ele daria 2 milhões de dólares para poder comer um prato de comida. Ele não consegue. Ele se alimenta através de sonda. Isto quer dizer, ele daria 2 milhões de dólares para um médico que fizesse voltar e poder comer um prato de macarrão com arroz ou qualquer a comida predileta. Ele era tão rico que não podia fazer nada. Não podia livrar-se a si mesmo, o seu dinheiro. 2 milhões de dólares é uma fortuna incalculável. Aí foi que Jesus disse, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e vir cair na grande tribulação. O que significa perder? Vejamos aqui no sexto selo, parágrafo 80 e 85. Palestra você tem que ter cuidado para fazer, tendo o tempo certo, deixá-la direitinho, porque a palestra é cansativa, ela cansa a mente. E a pessoa tem que forçar para guardar. Todo homem havia nascido pelo desejo sexual e estava sob o pecado original causado por Satanás e Eva. E nessa linha não havia quem pudesse cumprir com os requisitos. Não servia nenhum santo papa, nem sacerdote, nem doutor em divindade,
nenhum outro. Não havia ninguém digno. Absolutamente nenhum digno. Não podia ser um anjo também, porque tinha que ser um redentor semelhante ao homem. Ao homem. Isto quer dizer, um homem, um redentor semelhante, homem. Porque Jesus Cristo é Deus homem, Emanuel, Deus conosco. Mistério da piedade, Deus em carne, homem. Não podia ser anjo, que anjo não sangra. Então, Deus mesmo veio a ser um redentor semelhante, participante de carne e sangue, quando nasceu da Virgem. Paulo disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 18, 20, verso 20. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então ele derramou seu sangue. Esse não foi o sangue de um judeu, nem de um gentil, senão o sangue de Deus. A Bíblia diz que somos salvos pelo sangue de Deus. E como vocês já sabem, o filho sempre tem o mesmo sangue de seu pai. Por exemplo, com as aves. A galinha pode pôr um ovo, porém, sem o concurso do galo, o ovo não produzirá o pintainho, porque não é fértil. A mulher somente é uma incubadora, uma portadora do óvulo, porém o germe de reprodução vem do varão. E neste caso, o varão é Deus mesmo. Por isso eu digo que em cima é embaixo. Em cima é embaixo. E grande é pequeno. Forte é o fraco. O fraco é que é o forte. Deus é tão grande que pôde descer ao nível tão pequeno de um germe no seio de uma virgem. E ali desenvolveu células e sangue, nasceu e foi criado sobre a terra. E assim teve seu princípio sem adulteração, sem nenhum desejo sexual. Logo lhe derramou seu sangue, porque foi nosso Redentor semelhante, e derramou sem reserva. Ele não tinha que fazê-lo, porém a derramou livremente para redimir-nos, livrar-nos da grande tribulação. Logo subiu ao altar de Deus e ali sobre o altar do sacrifício, enquanto Deus tem o livro da redenção em sua mão. Ali está o Cordeiro intercedendo para redimir, buscar de volta, levar para si. Porque essa redenção aqui é aquela que quando ele tira você, tira a sua igreja da terra. Então, como se atreve alguém dizer que Maria ou José ou qualquer outro mortal pode interceder? Não se pode interceder sem sangue. E o único sangue que é intercessório é o de Cristo, é o de Jesus. Não, Senhor, há só um mediador entre Deus e os homens. Mediação diante de Deus é só através de sangue. E a Bíblia não diz que o sangue de Maria nos lava e purifica de todo pecado. A Bíblia não diz que o sangue de São Pedro nos lava e purifica de todo pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo pecado. Isso é certo? E ali ele permanecerá até que haja sido redimido o último predestinado. Então ele virá para reclamar o que tem redimido. Que grande Pai é ele! Ele não permitirá que sua esposa fique na grande tribulação.
Então você tem que ser apercebido para você não ser queixoso. Porque afinal das contas, nós não estamos sendo lançados numa arena, queimados vivos, por causa dele. Na verdade, nós estamos numa era pior do que a era do engano, do enredo, do engodo. Ela é astuta. Então, vamos saltar aqui e vamos terminar. Vamos para o quarto selo, parágrafo 241 e 242, só. 241 e 242. É um apelo dramático, como aquele da ceia. Veja. Irmão, irmã, amigo, esquadrinhe seu coração. Eu tenho estado com vocês por muito tempo. Já vão 33 anos que eu estou convosco. Tem havido ocasião, quando lhes haja dito algo no nome do Senhor, que não haja acontecido exatamente dessa maneira, como o Senhor disse? Busque a Cristo agora mesmo, e quando tem oportunidade, pode suceder que chegue o tempo quando não poderá fazer. Nós temos um trabalho para mostrar sobre ranger de dentes. Esse ranger de dentes aqui, a causa principal dele é estresse. Não é verme como se pensava. A pessoa dormir rangendo os dentes. Isso é sequência. E a própria criança estressada, veja, passa a ranger dentes. Esse ranger de dentes ele começa com a grande tribulação. E se trata de um cansaço, de um esgotamento terrível. Porque vai ser uma luta de 24 horas por dia ininterrupta. E a tensão será tão grande que jamais houve na Terra. E ninguém conseguirá desmaiar, sair fora de si. Veja. Pode suceder que chegue quando não poderá fazer. Em qualquer momento ele poderá se levantar do trono de intercessão, acabar a intercessão, acabar o perdão dos pecados. Então você poderá chorar e clamar com todo o seu coração. Poderá saltar, falar línguas, dar ataques e coisas assim, culpar pessoas e fazer isso e aquilo, correr e fazer tudo o que queira. E até unir-se a todas as igrejas do mundo. Porém, já não haverá cloro para tirar seus pecados. Então, como se encontrará? Se encontrará na grande tribulação. Ficai apercebidos em relação àquilo que vocês têm crido. Eu creio com todo o coração que ainda há entrada ao trono e que ainda está sentado ali sobre o trono de Deus. Porém, já muito logo se levantará e virá para reclamar o que ele tem redimido. Agora está fazendo a obra de redentor semelhante, enquanto Ruth está esperando. Porém, já muito logo, como foi ali quando Boaz terminou a obra de redentor semelhante, virá para reclamar sua possessão. Ele adquiriu, é uma possessão dele. Qualquer pessoa requeriria aquilo que é seu. Ele tem todo o direito de requerer a você, porque você custou o preço de seu sangue para ele.
Você não pode ficar desapercebido quanto a isso. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que fez. O seu preço não tem ouro que paga. Quantas coisas baratas paga uma mulher? Paga um homem? Sufoca a sua fé, nega a sua fé, nega a mensagem, nega Cristo. Vantagens. Não há preço que possa comprar um cristão. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que fez. Se apresentou e tomou o livro, então a intercessão haverá terminado, porque ele já não estará sobre o trono. Ele não pode ficar sobre o trono toda a vida. Ele tem que reinar. E ele não pode reinar como intercessor. Casar. Ele tem que ir para as bodas do Cordeiro. E ele não pode ir para as bodas do Cordeiro como intercessor. Ele tem que vir para o milênio, para a lua de mel com a sua igreja. E ele não pode vir para o milênio como intercessor. Porque então já não haverá sangue sobre o propiciatório. Então o que será? O juízo. Daqui a pouco, daqui a uns minutos, essa igreja estará fechada. As luzes estarão apagadas, as portas estarão fechadas, sabia? O portão. E se alguém chegar aqui pensando que ainda tinha o culto para assistir, vai constatar que já terminou o culto. Passou da hora do culto. Está fechada a igreja. Está tudo escuro. Por quê? Acabou o culto. Terminou. Então, vai chegar a hora que terminou a intercessão. Agora será o juízo. Não deixe você que seja dito um desses dias para você possa dizer: eu cria que ia haver um rapto, eu cria que ia haver um arrebatamento, e logo você ouvirá a voz responder: isso está no passado, isso já aconteceu. Deus lhes ajude, Deus lhes abençoe, Deus lhes ajude, Deus lhes abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.